eu havia desistido da fotografia. Então, comecei a falar com vocês a respeito disso naquele vídeo que eu fiz do meu retorno ao canal, né? Mas eu acabei não destrinchando o que tinha acontecido, né? A minha história com a fotografia, ela não é muito antiga. Eu já não sou nenhum garotinho mais, né? Eu tenho 53 anos e eu sempre fui apaixonado por fotografia. O problema é que eu sou de uma época em que a fotografia, né, quando eu tinha lá meus 18, 20 anos, que eu comecei mesmo a gostar, equipamentos fotográficos eram muito caros e a fotografia digital ainda não existia. A fotografia digital, ela começou a ficar popular mesmo, foi dos anos 2000, um pouquinho depois dos anos 2000 para frente, né? Então, eu, na minha fase de juventude, que era lá pela final da década de 80, início dos anos 90, ainda imperava a fotografia analógica, né? A fotografia com filme. Eu, quando criança, quando jovem, né, tinha ou tive algumas câmeras analógicas, mas daquelas câmeras que foram feitas para uma pessoa comum usar, né? Não eram câmeras que podiam ser usadas para trabalhos profissionais. Eram câmeras praticamente descartáveis, feitas de plástico, né? Eu me lembro de uma pequenininha que eu tinha, que usava filme 110mm. Hoje em dia não existe esse filme mais, mas era uma câmera que eu levava para quando eu ia viajar, né? Os filmes eram em cartuchos, eles não eram em bobina como os filmes 35mm. Havia também os filmes 126mm, né? Os filmes 126mm, algumas dessas máquinas mais populares, né, usavam. Mas a verdade é essa, a fotografia não era para qualquer pessoa, fotografia profissional, né? Exigia um investimento que na época eu não poderia fazer. Também levando em consideração que eu estava bem no início da minha carreira como trabalhador, né? Eu estava lá iniciando a minha juventude. Então esse desejo ficou dormindo, né? Eu ia fazendo minhas fotos com essas câmerazinhas básicas. Essa fase da minha vida que eu poderia de repente ter desenvolvido mais a fotografia e me profissionalizado, ela acabou passando, né? Eu foquei em outras coisas, eu fui estudar, eu fui para a área da informática, né? Eu sou profissional da área de informática. Na informática eu encontrei uma possibilidade de ganhar uma grana que eu não tinha. Então, isso ficou aí latente dentro de mim. Lá depois dos anos 2010, por aí, né? Portanto, bem tempo depois, eu comecei a dar aula numa escolinha, aula de informática para crianças. Lá nessa escolinha tinha uma professora de arte. A gente ficou bastante amigo e um pouco mais tarde, essa professora, juntamente com o esposo dela, que era fotógrafo, eles resolveram criar uma escola de fotografia. Eu vi a oportunidade, então, de realizar aquele sonho que eu tinha de ser fotógrafo. Eu fui fazer o curso de fotografia lá na Escola Metrópole de Fotografia. Foi uma escola bastante proeminente aqui em Belo Horizonte. E aí, nessa época que a Escola Metrópole começou a funcionar, outras pessoas também perceberam que esse mercado de ensinar fotografia, né, para as pessoas, ele estava bem efervescente aqui
e foram surgindo outras escolas. O que aconteceu então? O que aconteceu é que nessa época começou a proliferar bastante escolas, muitos fotógrafos começaram a ser formados por essas escolas. Então havia nesse período bastante trabalho, não existia tantos fotógrafos assim, mas começou então a pipocar, né, de fotógrafos aqui. Os cursos eram geralmente cursos mais rápidos, de 3, 4 meses. Depois a escola que eu estava criou um curso maior, um curso de quase um ano, mas esse curso ele não teve muita receptividade. Ele durou um tempo e depois ele foi descontinuado. Infelizmente a gente está vivendo uma época em que as pessoas querem tudo muito rápido, né? Então não vingou esse curso porque as pessoas não queriam ficar tanto tempo fazendo curso de fotografia. Depois que eu terminei o curso, um ano depois eu fui convidado para fazer parte da equipe dessa escola. Então eu pude acompanhar a formação de outras pessoas, né, ajudando essas pessoas. Minha tarefa era acompanhar as aulas teóricas e tirar dúvidas e as aulas práticas e também orientar o pessoal nas aulas práticas. Foi uma época bastante boa, uma época bastante gostosa. Eu fiquei nesse trabalho durante um ano e pouquinho. E nessa época também eu comecei a fazer os meus trabalhos. E aí eu estava assim com uma gana muito grande. Eu comecei a investir em equipamento, montei um pequeno estúdio, comprei equipamento de estúdio, assim, gastei uma grana razoável para concretizar esse sonho que eu tinha. Depois que esse tempo foi passando, duas coisas aconteceram. Primeira coisa é que, devido a essa proliferação de escolas aqui na região, o mercado ficou meio que saturado de pessoas trabalhando com fotografia. E a segunda coisa também é que as pessoas que começaram a trabalhar com fotografia, elas começaram a entrar assim numa competição uma com as outras e de repente os trabalhos fotográficos eles começaram a ficar extremamente baratos. Por quê? Porque tinha muita gente para fazer o trabalho. As pessoas elas vão pagar para aquela pessoa que entregar para elas o que elas estão querendo da maneira mais em conta possível. Aí veio aquela crise, né, de 2016 para cá, então o mercado simplesmente desabou. A própria Escola Metrópole sentiu muito essa crise. A Escola Metrópole, ela começou com uma salinha, depois ela cresceu para 2 salas, aí depois foram 3 salas, depois foi um andar inteiro de um prédio. E aí, né, o que acontece? A escola estava muito grande na época, e aí começou a não ter aluno, porque é assim, né? Quando a crise vem, a pessoa vai cortar o supérfluo. E os alunos de curso de fotografia começaram a desaparecer. Por outro lado, o que acontece? Aquele pessoal que já estava no mercado, eles estavam procurando se manter de alguma forma, né? Então, como eu disse, os trabalhos ficaram extremamente baratos. Eu fiquei muito desanimado porque eu vi coisas muito ruins sendo feitas por um preço muito abaixo do que valeria a pena, né? Assim, as pessoas topavam, né? Pagavam aquele valor pequeno por um trabalhinho meia boca. Então, vocês que me assistem aqui, que são fotógrafos, sabem muito bem o investimento que você tem que fazer nos equipamentos que a gente tem, que são caros, né? Você tem que ter uma máquina legal para você poder fazer um trabalho. Nada contra a máquina de entrada, eu fiz muito trabalho com máquina de entrada, mas se você tem uma máquina de entrada, você tem que ter pelo menos mais uma máquina reserva, né? Então, assim,
você sair de casa com equipamentos é um risco. Então, se você junta tudo, o custo de você ter todos esses equipamentos, no meu caso tinha um pequeno estúdio, mais o material do estúdio, mais o risco de sair de casa, acabou não valendo a pena dentro da minha realidade. Eu tenho que falar dentro da minha realidade, porque teve gente que continuou fazendo os trabalhos aí, cobrando bem barato, mas aí é a realidade dele, não é a minha realidade. Então nessa época eu achei que não valia a pena. Uma outra coisa que eu acho que contribuiu muito para a desvalorização do trabalho do fotógrafo foi a popularização da fotografia digital, né? Então na época do filme analógico, por exemplo, poxa, vamos pensar aqui, uma pessoa para fazer fotografia analógica, né? Numa época que não existia fotografia digital, ela tinha que ser muito foda, cara, tinha que ser muito foda, tinha que entender muito de iluminação, tinha que entender muito da técnica fotográfica, porque no analógico não é igual hoje em dia, que você faz uma foto, dá uma olhadinha se ficou legal, se não ficou você faz de novo e você pode fazer quantos cliques você quiser para depois você escolher aquela fotografia, aquele clique, né, que ficou mais legal. A fotografia analógica não é assim não, você saía com uma quantidade limitada, né, de rolo de filme. Cada filme tinha 36 exposições e era caro, você não podia sair clicando à torta e à direito. Então os caras tinham que ser muito foda, cara. Não era qualquer um que fazia fotografia. Você imagina você fazer um casamento todo analógico, você não tem como conferir aquilo que você está fazendo, você não tem como ver como é que está a iluminação, você tinha que ser, assim, muito entendido mesmo do assunto para você ter certeza que o seu trabalho, aquele clique que você estava dando, aquilo ali ia ficar legal. E aí veio a fotografia digital, que foi bacana por um lado, porque facilitou muita coisa, popularizou a fotografia, isso é bom. Mas ao popularizar a fotografia, aí um monte de gente também ficou se achando fotógrafo. E às vezes pessoa que simplesmente pega uma câmera, aprende a apertar o botãozinho lá. Eu tenho um pouco de receio de falar isso, porque parece que eu estou sendo preconceituoso. Eu não estou, não. Eu acho que todo mundo tem seu lugar ao sol, tem o direito, né, de exercer a função que quiser, inclusive de fotógrafo. Mas eu acho que quem se propõe a fazer alguma coisa profissional, ela tem no mínimo que ter um conhecimento a respeito, em respeito até ao seu cliente. Mas não é isso que aconteceu depois da fotografia digital. A fotografia digital, ela teve esse benefício de popularizar a fotografia, de você poder ter câmeras, né, populares que fazem fotos de qualidade, né? Você pode pegar aí a pior câmera digital, ainda fazia fotos bem melhores do que a melhor câmera analógica. Isso foi bacana. Mas por outro lado também banalizou de alguma forma a fotografia. Juntando tudo isso com a questão da saturação de mercado e tal, então assim, chegou num ponto que eu realmente fiquei bastante frustrado com o mercado, que é o mercado que eu trabalhava, né, que é o mercado do consumidor final, ele queria pagar e que ele quer pagar até hoje. Inclusive essa semana mesmo eu estava dando uma olhada em alguns grupos de fotografia que eu participo ainda no Facebook e eu vou colocar aqui um anúnciozinho de um cara oferecendo, se não me engano, 20 fotografias por R$70. Dentro da minha realidade, eu não tenho condição de fazer esse preço. Então, isso me frustrou muito na época. Eu acabei encerrando, né, minhas atividades, não fazia mais nada e vendi bastante, a maioria dos meus equipamentos e tal. E durante algum tempo, de fato, eu nem cliquei mais. Fiquei, né, com uma câmera e guardei e não fazia mais nada. Por outro lado, aquele meu desejo desde adolescente, né, de fazer fotografia, ele continuou. E aí, depois que você esfria a cabeça também, né, eu resolvi focar de novo
em algo que me garantia uma renda fixa, bacana, que dá para eu sobreviver. E eu pensei então em voltar a fotografar, mas aí voltar a fotografar para o meu prazer, não para viver da fotografia, não para depender da fotografia, né, para pagar minhas contas. Então, hoje a minha proposta fotográfica é mais nessa linha, né, fotografar para o meu prazer, fazer uma fotografia mais pensada. Eu gosto muito do analógico, né? Eu estou pensando em algumas coisas de fotografia analógica. Eu tenho várias câmeras analógicas que estavam todas guardadas também. Eu resolvi que eu vou continuar nessa linha. Inclusive, eu sou professor. Eu fiz um projeto de fotografia muito bacana com os meus alunos e foi um projeto em que eu saí com eles para fotografar analógico, até para mostrar para eles, né, para aguçar essa sensibilidade deles, de ter o cuidado na hora de clicar, né, pensar a fotografia antes de fazer a fotografia e não simplesmente, como a maioria deles fazem, pegar o celular e clicando, depois escolhe uma que de repente, por sorte, ficou boa no meio daqueles cliques todos. Então essa minha proposta hoje é essa, fazer uma fotografia mais pensada, uma fotografia mais trabalhada, uma fotografia que conta uma história, uma fotografia mais artística, enfim. A ideia que eu tenho, inclusive, de montar esse estúdio aqui é para isso, não é para retomar. De repente, é lógico, né? Eu posso fazer algum trabalho que aparecer que eu achar que vale a pena, eu vou fazer, não tem problema nenhum. Mas a minha ideia é essa, né? É fazer uma fotografia mais pensada, né? Uma fotografia mais elaborada, com uma narrativa de repente, enfim. Amo fotografia de rua, street fotografia, ainda que seja meio perigoso, né? Mas tomando os devidos cuidados dá para fazer. Então é isso, né? Eu tô com umas coisas aqui na minha cabeça, na área da fotografia de rua, fotografia de estúdio, a fotografia analógica. Tava até pensando em montar um laboratóriozinho de revelação aqui para mim, mas isso aí eu vou amadurecendo ao longo do percurso. Então é isso, pessoal. O que acontece é que nessa época, então, que eu parei com tudo, inclusive com a minha proposta de postar os vídeos no canal. Mas aí agora, nessa minha retomada, eu quero dividir isso aí um pouquinho com vocês e mostrar para vocês que a fotografia pode ser uma coisa bacana, né? A gente não tem que estar atrelada a um padrão que hoje em dia para mim está muito baixo, né? Um padrão de mercado que está muito baixo. Mas pode, de repente, se você quiser, ser também um modo de você se expressar. Sei que muita gente precisa de sobreviver, mas eu acho que até essas pessoas vão tomar benefício das coisas que eu vou poder compartilhar aqui. E convido a vocês então a me acompanhar nessa jornada. Esse vídeo já está ficando bastante grande, então num próximo vídeo eu vou falar mais detalhes do que eu estou pensando, falando das fotografias que eu quero fazer e também falando um pouquinho do meu fluxo de trabalho de edição. Eu não estou trabalhando mais com os softwares da Adobe, né? Cancelei minha conta da Creative Cloud que eu tinha. Depois eu vou explicar por quê e vou mostrar as alternativas, como eu estou trabalhando com vocês com o Darktable, né? Que outras alternativas eu tenho aqui e que eu vou fazer uso delas e que vocês podem fazer também. No meu modo de ver, são tão boas quanto e não vão te onerar tanto quanto uma Creative Cloud, por exemplo, onera. Então é isso, pessoal. Esse aqui é mais um videozinho de bate-papo em que eu estou mostrando para vocês aqui o que aconteceu há 2 anos e meio atrás, mais ou menos, em que eu tinha desistido de fotografar. Mas aí estamos voltando aí com novas propostas e eu espero poder produzir bastante material bacana e compartilhar aqui. Meu objetivo aqui é compartilhar.
E conhecimento ele só tem sentido quando a gente compartilha, né? Se você tem um conhecimento e fica só com ele, esse conhecimento não vale nada. Legal é quando você compartilha, porque aí esse conhecimento dá frutos. Eu espero que vocês possam me acompanhar e eu estou à disposição de vocês, no que eu puder ajudar, tirar alguma dúvida, dar alguma dica. Eu não sou um dos melhores fotógrafos, mas aprendi alguma coisa que de repente possa ajudar alguém que está começando, ou mesmo alguém que já tem algum tempo de caminhada. A gente nunca sabe tudo, né? A gente pode trocar figurinha também. Conto com vocês aí nessa jornada. Eu vou atualizando vocês ao longo do tempo sobre essas questões fora da técnica, fora dos softwares, né? Eu vou fazendo esses vlogzinhos para que eu possa manter esse contato com vocês. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.